So now what I want to do with you is to survey the history of apologetics. Agora, o que eu quero fazer com vocês é sobrevoar a história da apologética. Just to review briefly, Para resumir de uma forma resumida, we noted that we do find apologetics in the New Testament. nós sabemos que nós podemos ver no Antigo Testamento o conceito de apologética. We see the apostles engaged in defending their faith. Nós vemos os apóstolos realmente praticando a defesa da fé. And there's 1 Peter 3:15. E tem 1 carta de Pedro 3,15. Apostle Peter tells believers to always be ready to give a reason for the hope that is in them. O apóstolo Pedro diz que os crentes sempre devem estar preparados para dar razão pela esperança que há neles. In the early church, we see evidence that this command was taken seriously. Nós vemos na igreja primitiva evidência de que eles levaram muito a sério esta ordenança de Deus. Up until about 125 AD, Até 125 depois do Senhor Jesus Cristo, most extra scriptural literature written by Christians was concerned with building up the church from within. a maior parte da literatura cristã realmente estava focando em edificar a igreja internamente. Rather than either defending it against attacks from those outside, Em vez de defender a igreja contra ataques vindo de fora, or promoting the faith to those outside. ou promovendo a fé para as pessoas que estavam lá fora. There was a shift in 125 or about 125 AD. Mas mais ou menos nesta altura, 125 depois de Cristo, tem uma mudança. Avery Dulles has written a book on the history of apologetics. Tem um autor, Avery Dulles, ele escreveu um livro sobre a história da apologética. And he lists 4 groups responsible for this shift. Ele alista 4 grupos responsáveis por esta mudança. The first were converts. O primeiro grupo são os convertidos. Educated men were coming into the Christian church. Pessoas educadas, pessoas com educação estavam entrando na igreja cristã. And they felt compelled to come to grips with the pagan philosophy they had once espoused. E eles estavam sentindo a necessidade de engajar a filosofia pagã que antes eles estavam seguindo. To justify the radical change in their manner of life. Eles sentiam uma necessidade de justificar aquela mudança radical que tinha acontecido na vida deles. To give a reason for the faith that was in them. Eles sentiam a necessidade de dar razão pela esperança que eles tinham neles. The second group were philosophers. O segundo grupo são os filósofos. Around the year 125, Mais ou menos no ano 125 depois de Cristo, attacks on the Christian faith began to take on more intellectual sophistication. nós vemos que os ataques contra a fé cristã começam a ser ataques com mais um grau de sofisticação intelectual maior. Christians, in response, felt the need to give a more carefully reasoned justification Então, for their faith. em resposta, os cristãos estavam sentindo a necessidade de dar uma defesa mais cuidadosamente estruturada da fé cristã, elaborada. Then there were the emperors. E também tinha os imperadores. Persecution continued before and after 125. A perseguição continuava antes e depois de 125, depois de Cristo. Some of the Roman empires had a reputation for being fair-minded. Mas alguns dos imperadores romanos tinham a reputação de serem homens justos. And the possibility was there that they might be persuaded to stop persecution. E tinha a possibilidade que talvez, por meio de argumentação, a igreja pudesse convencer os imperadores de parar com as perseguições. Maybe even to become Christians Ou themselves. até de se converterem para abraçarem a fé cristã eles mesmos. The fourth group were the Jews. E o quarto grupo são os judeus. The early Christians made efforts to convince the Jews that Jesus is the Messiah. Os primeiros cristãos, estavam se esforçando para convencer os judeus de que Cristo era o Messias. This was in response to Jewish denunciations of Christians to the ruling authorities. Isso foi a resposta dos cristãos à prática dos judeus de denunciar os cristãos às autoridades. And I'm not sure if this especially became true after 125.
Eu não sei se isso realmente especialmente aconteceu depois de 125. There's evidence in the New Testament that this was going on long before 125. Eu acho que no Novo Testamento mesmo nós vimos evidências de que isso estava acontecendo bem antes do ano 125. So because of all these factors, the first age of apologetics really begins around 125. Por causa desses fatores, então, a primeira época da apologética se inicia mais ou menos nesta altura de 125 depois de Cristo. There are two types of apologetics that we see in that early period. E nós vemos nesta primeira fase dois tipos de apologética. There were political apologies. Tem apologias políticas, These were written to stop persecution escritas para parar a perseguição and gain tolerance for Christians in the Roman Empire. e para pedir tolerância para que os cristãos pudessem viver no Império Romano. The second type were the religious E o apologies. segundo tipo é a apologia religiosa. These were designed to win people to the Christian faith. E eles visavam ganhar pessoas para a fé cristã. The religious apologies broke down into two subcategories. Então, estas apologias religiosas podemos dividir em dois tipos de subcategorias. There were those addressed to the pagans, to the Gentiles. Aquelas direcionadas aos gentios, aos pagãos, And then there were those addressed to the Jews. e aqueles direcionados aos judeus. And some works clearly belong in one of these categories or subcategories. E algumas obras apologéticas claramente se encaixam em uma ou em outra dessas categorias. Others have overlap between them, and you can't clearly categorize them as being one or the other. Mas também tem obras apologéticas que você não facilmente pode encaixar somente em uma dessas categorias, porque podem, de fato, tratar dos dois tipos. The earliest defense of the Christian faith is the Apology of Aristides, the philosopher. A primeira defesa da fé cristã publicada é a Apologia de Aristides, o filósofo. We don't know a lot about the author. Nós não sabemos muito sobre este autor. We do know that his full name was Marcianus Aristides. Nós conhecemos o nome completo dele, Marcianus Aristides. He was a philosopher from Athens. Ele era filósofo em Atenas. And he wrote his apology sometime between 125 and 147. E escreveu a sua apologia nesta época entre 125 e 147 depois de Cristo. He wrote to a Roman emperor. Ele escreveu esta apologia a dos imperadores romanos. He doesn't say exactly which emperor he was writing to. Mas ele não menciona o nome, qual é o imperador a qual ele está escrevendo. And sources disagree about the exact identity of this emperor. Os estudiosos têm várias posições sobre quem é o imperador a qual ele escreveu. Some say Hadrian, Alguns dizem que foi Adriano, others say Antoninus Pius. outros dizem que foi Antônio Pio. The purpose of the apology was to try and persuade the emperor of the truth of the Christian faith. Então, o propósito desta apologia foi de convencer o imperador que a fé cristã é verdadeira. Aristides argued for the eternity of God the Creator. Aristides ele argumentava que Deus, o Criador, é eterno. He refuted paganism. Ele refutou o paganismo. And he insisted on the distinction between the Creator and creatures. Ele insistiu muito na distinção entre Criador e criatura. Now, in his apology, Aristides does not actually quote the Bible. Agora, na sua apologia, Aristides não chega a citar a Bíblia. He clearly works with and he makes use of biblical concepts as he makes his case. Mas, claramente, quando ele está fazendo sua defesa, ele está trabalhando com conceitos bíblicos e fazendo uso de conceitos bíblicos para desenvolver sua defesa. Okay, we'll move on to another figure, and that is one of the early church fathers, Justin Martyr. Então vamos continuar com uma outra figura, que é um dos primeiros pais da igreja, Justino Mártir. There you go. He wrote two apologies or defenses of the Christian faith, Ele escreveu duas apologias, duas defesas da fé cristã. both addressed to Roman leaders. Essas apologias, ambas dirigidas aos líderes romanos. Martyr was a Christian philosopher in Rome, Justino ele era um filósofo cristão em Roma. and he aimed to explain Christianity to the civil government. E ele queria explicar a fé cristã ao governo civil.
He wanted to demonstrate that the charges made against Christians were simply not true. Ele queria demonstrar que as acusações levantadas contra os cristãos não eram verdade. Aimed to gain civil toleration for Christianity. Então ele queria conseguir uma tolerância do Estado cívico para o cristianismo. One of the charges made against Christians in that time was that they were atheists. Uma das acusações levantadas contra os cristãos naquela época era a acusação de que os cristãos eram ateus. Christians were atheists because they did not worship the Roman gods. Os cristãos eram ateus porque eles não adoravam os deuses romanos. And Martyr responded to that charge early in his first apology. Então Martyr, ele bem cedo na sua primeira apologia, ele responde a esta acusação. This is what he wrote. Veja o que ele diz. And we confess that we are atheists, so far as gods of this sort are concerned, but not with respect to the most true God, Father of righteousness and temperance and the other virtues, who is free from all impurity. Ele diz, em relação aos deuses deste tipo, nós confessamos que somos ateus. Mas não somos ateus em relação ao Deus mais verdadeiro, o Pai de justiça e temperança e outras virtudes, o Deus que está livre de toda impureza. Another charge that was made against Christians in this time was that their faith was something entirely new. Outras acusações levantadas contra os cristãos naquela época é que a fé deles era algo completamente novo. Christians had abandoned all traditions. Os cristãos tinham abandonado todas as tradições. And they invented a new way of thinking, believing, and living. Eles inventaram um novo modo de pensar e de viver. Justin answered that charge in several ways. E Martyr, ele respondeu a esta acusação de várias formas. One of those ways was by appealing to the Old Testament. Uma das formas que ele usou foi um apelo ao Antigo Testamento. He explained the prophecies concerning the Messiah. Ele explicou as profecias que tinham a ver com o Messias. And how these were fulfilled by Jesus. Ele mostrou que essas profecias foram cumpridas em Cristo. Another way he answered this charge of novelty. Também ele respondeu a esta acusação que a fé cristã era uma novidade. Was by showing how the Greek philosopher Plato had borrowed thoughts from the Bible. Por meio de mostrar como o filósofo grego Platão tinha emprestado pensamentos e conceitos da Bíblia. Justin and other early Christians believed that Plato had read at least parts of the Old Testament. Martyr e outros cristãos naquela época, eles acreditavam que Platão tinha lido pelo menos certas porções do Antigo Testamento. And incorporated some of it into his philosophy. E que ele tinha pego dessas leituras, incorporado alguns conceitos da Bíblia na sua própria filosofia. For instance, Plato had said that God had taken matter which was shapeless and then made the world. Por exemplo, Platão disse que Deus pegou a matéria que estava sem forma e formou o mundo. Justin argued that this was evidence that Plato had read Genesis. Então, Martyr ele argumentou que isto era evidência que Platão tinha lido Gênesis. He even wrote that the Greek philosophers were, in some sense, Christians without knowing it. Ele até chegou a argumentar que os filósofos gregos eram, em algum sentido, eles eram cristãos sem saberem deste fato. Because they were enlightened by the divine logos. Porque eles tinham sido iluminados pelo Logos divino. This kind of thinking would hold sway for centuries to come. E este tipo de pensamento realmente estava em vigor, estava continuando na igreja por muitos séculos. In his first apology, Martyr was attempting to show that there was nothing to fear from the Christians. Na sua primeira apologia, Martyr estava querendo mostrar que o Estado não tinha nada para temer dos cristãos. And part of his strategy was to argue that there was a substantial amount of continuity between the Greek philosophers, like Plato and Aristotle and Socrates, and the Christians. Então, uma parte da sua estratégia foi o seguinte: ele tentou mostrar que tinha uma certa continuidade, muita continuidade, entre os filósofos gregos, Platão, Aristóteles, Sócrates, e os cristãos. In this argument, the Greeks are portrayed
positively. Então, no argumento dele, os gregos, ele descreve os gregos em termos positivos. Martyr says that the Greeks had good points. Marta, ele diz que os gregos realmente chegaram a ter pontos bons, a afirmar pontos bons. But Christianity filled things out and offered more. Mas o cristianismo realmente desenvolveu e ofereceu mais. For Martyr, there is a scale running from the Greeks to Christ. Para mártir, tem uma escala que começa com os gregos e vai até Cristo. He didn't see Greek philosophy as something completely antagonistic or opposite to the Christian philosophy of life. Ele não estava vendo a filosofia grega como algo completamente antigônico, né? É a palavra? Antagônico ou contrário à fé cristã. This kind of thinking would also be influential for many years following. E este tipo de pensamento também estava em vigor por muitos séculos depois na igreja cristã. Another significant early apologist was Athenagoras. Outro apologista bem conhecido foi o Athenagoras. Originally from Athens, he eventually ended up as the first head of the school of Alexandria. Originalmente de Atenas mesmo, ele chegou a ser o primeiro dirigente da escola da Alexandria. At least that's what some people say. Pelo menos algumas pessoas afirmam isso. The truth is that with him too, there's not much that we can know for sure. A verdade é que sobre ele nós não sabemos muitas coisas. We do know from his writing that he was very familiar with Plato and Platonic philosophy. Mas nós sabemos dos escritos dele que ele conhecia muito bem Platão e a filosofia platônica. A plea for the Christians is his attempt to bring an end to persecution. Um apelo em favor dos cristãos é uma tentativa dele para acabar com as perseguições. This book was addressed to the Roman government and it's thought to have been written between 176 and 180. E ele dirigiu este livro ao governo romano e os estudiosos pensam que ele escreveu entre 176 e 180 depois de Cristo. In it he answers some of the same charges that Justin faced. Então, neste livro ele responde a várias acusações que também foram levantadas contra Justino Mártir. Christians were said to be atheists, Eles estavam dizendo naquela época que os cristãos eram ateus. cannibals, Eles eram canibais. and involved in incest. E também estavam praticando incesto. He answers each of these Então ele charges. responde a cada acusação. And his method is worth noting. E é importante notarmos o método dele. He knows Scripture and he does use it. Ele conhece as Escrituras, ele faz uso das Escrituras. The holy writings valued by Christians clearly show that they are not atheists or immoral people. Os escritos, os santos escritos que os cristãos valorizam, mostram claramente que eles não são aquilo que as pessoas estão acusando os cristãos de serem. However, Athenagoras also tries to establish common ground with his pagan readers by frequently appealing to Greek philosophers, especially to Plato. Mas, ao mesmo tempo, Athenagoras ele tenta realmente achar um tipo de pontos em comum com as pessoas ao redor dele, apelando muitas vezes à filosofia grega, especialmente à filosofia de Platão. So, for example, in chapter 6 of his plea, Então, por exemplo, no capítulo 6 do seu apelo, he lists the opinions of the philosophers as to the one God. então ele faz uma lista, ele escreve as opiniões dos filósofos com respeito ao único Deus. Arguing that many of the Greeks held that there is one uncreated God. Então ele argumenta que muitos dos filósofos gregos realmente entendiam e criam que tem, sim, um único Deus que não foi criado. Athenagoras argues if the Greeks could hold to belief in one uncreated God and they are esteemed by the Romans, why can the Christians not hold to the same belief? Então, o argumento dele vai mais ou menos da seguinte forma: se os gregos, muitos gregos importantes e conhecidos, chegavam a crer em um Deus, um único Deus que não foi criado, se esses grandes gregos são respeitados pelos romanos, então por que os romanos não estão aceitando que os cristãos estejam crendo na mesma coisa? Why the prejudice against the Christians? E tem aquele preconceito contra os cristãos, então.
Athenagoras appealed to the Romans' sense of justice. Então, Athenagoras ele estava apelando ao senso de justiça dos romanos. Now, there are many more early church apologists that I could mention. Agora, tem muitos outros apologistas na igreja primitiva que eu poderia mencionar, We're going to move along. mas nós vamos em frente. Before we get to the most important of all, Mas antes de chegarmos no mais importante de todos, there's one more from the early period that we need to pay attention to. vamos, antes disso, tratar mais um da primeira fase. That would be John Chrysostom. E ele é o João Crisóstomo. Lived from 347 to 407. 347 até 407. His last name literally means golden mouth. O nome dele, o sobrenome dele significa literalmente boca de ouro. And he was given this name because of his excellent preaching ability. Ele recebeu este nome porque ele era um pregador muito hábil, muito capaz. Golden mouth. Ele tinha realmente uma boca de ouro. Brought forth golden words. Ele falava palavras de ouro. He's also considered an example of one of the Greek apologists of the 4th century. Também é considerado um exemplo de um apologista grego do quarto século. One of his works was a demonstration against the pagans that Christ is God. Então, uma das suas obras foi uma obra contra os pagãos, mostrando que Cristo de fato é Deus. I want to note one thing from this book, and that has to do with Chrysostom's method. Então, eu quero notar uma coisa desse livro que tem a ver com o método de Crisóstomo. Very beginning, he writes this. No início, ele escreve o seguinte: maybe I just read in Portuguese. Okay, sure. Primeiro, vou batalhar contra os pagãos. Suponha que um pagão dissesse: onde está a sua prova de que Cristo é Deus? Eu preciso primeiro colocar essa prova como fundamento, uma vez que tudo segue a partir dela. Mas não vou tirar a minha demonstração do céu ou qualquer outra fonte divina semelhante, porque se eu disser que Deus criou o céu, a terra e o mar, nenhum pagão vai suportar esta prova, nem vai acreditar em mim. Se eu digo que Cristo ressuscitou os mortos, curou os cegos, expulsou os demônios, também isto nenhum pagão vai aceitar. Se eu disser que ele prometeu um reino e bênçãos inefáveis, se eu falar sobre a ressurreição, o pagão não só rejeitará os meus argumentos, mas ele vai rir deles também. Chrysostom understood that there was an issue of how to approach the unbeliever. Então, Crisóstomo entendia que tem um problema com como nós vamos abordar, como nós vamos nos aproximar do ímpio, do incrédulo. He was interested in finding common ground. Então, ele queria achar um ponto de contato. At the beginning of his work, he claims that he will try to argue from history rather than from scripture. Então, no início da sua obra, ele diz que ele vai tentar fazer argumentos baseados na história em vez de baseados na Bíblia. But in the pages that follow, Chrysostom does indeed argue from history, but history taken from scripture. Mas nas páginas seguintes, de fato, Crisóstomo, sim, ele argumenta baseado na história, mas a história tirada da Escritura. Now, there are two ways one could evaluate this. Então, nós podemos avaliar isso de duas formas. There was either inconsistency on the part of Chrysostom, Ou ele está sendo incoerente, or it was a brilliant rhetorical strategy intended to lower the guard of his unbelieving readers. ou ele está recorrendo a uma estratégia retórica brilhante para baixar a guarda dos seus leitores. Now we come to the most well-known of the church fathers, Augustine of Hippo. Agora nós chegamos ao mais conhecido dos pais da igreja, Agostinho de Hipona. From 354 to 430. 354 até 430. He contributed to apologetics in a number of ways. Ele contribuiu à apologética de várias formas. He had what Avery Dulles calls a rare combination of speculative power, erudition, and literary eloquence. Yeah, you're going to have to say that one thing at a time here. He had a rare combination. Então ele tinha uma combinação rara A speculative power, de poder especulativo, erudição and literary eloquence. e eloquência literária. Augustine was a theologian, Ele era teólogo,
who used philosophical knowledge Ele usava o conhecimento filosófico to establish the first full-orbed Christian worldview for the early church. para estabelecer a primeira cosmovisão cristã integral para a igreja primitiva. He gave careful thought to the relationship between Christianity and philosophy. Então ele pensou e refletiu muito sobre a relação entre cristianismo e a filosofia. He thought about faith and reason. Então ele refletiu muito sobre fé e razão. And when it came to that relationship between faith and reason, he gave faith the position of prominence. Então, quando se tratava de fé e razão, ele colocou fé numa posição de proeminência. And in this regard, he's especially noted for his saying, "Believe in order to understand." E nesse respeito, ele é muito conhecido pelo ditado, pela frase que ele falou: creio para que eu possa entender. Credo ut intelligam is the Latin phrase for A that. frase em latim é credo ut intelligam. That was later slightly adapted by Anselm of Canterbury. E isto foi adaptado mais tarde por Anselmo de Cantuário. I believe in order to understand. Eu creio para entender. But Augustine was not only a man who thought about the theory. Mas Agostinho não era um homem que pensava somente sobre a teoria. Several of his books show him at work as an apologist. Vários dos livros deles mostram que ele era também apologeta. Augustine was trying to persuade unbelievers of the truth and value of Christianity. Agostinho estava tentando persuadir os incrédulos, os ímpios, que o cristianismo é verdade e tem valor. Augustine was defending the faith. Ele estava defendendo a fé. One of his books was On the Freedom of the Will. Então, um dos seus livros tratava da liberdade da vontade. It was published around 395. Isso foi publicado no ano 395. And this work contains many of Augustine's key theological positions in early development. Esta obra contém muitas das posições principais, teológicas principais de Agostinho, mas de uma forma bem, assim, no início do desenvolvimento dessas posições. In Book 2 of On the Freedom of the Will, we find Augustine answering the question, No segundo livro desta obra, A Liberdade da Vontade, Agostinho está respondendo a seguinte pergunta: what clear evidence do we have that God exists? qual é a evidência clara que nós temos da existência de Deus? And this question is answered through a dialogue with a fictional character named Euodias. Então, ele responde a essa pergunta por meio de um diálogo com um caráter que ele inventou. O nome desse caráter é Euodias. Augustine lays out an argument. Personagem, obrigado. He lays out an argument for God's existence from truth. Então, ele faz um argumento sobre a existência de Deus baseado na verdade. Claims that there are absolute truths. Ele afirma que existem verdades absolutas. There are things that all people hold to be true. Tem coisas que todas as pessoas afirmam como verdadeiras. But are not caused by them. Mas as pessoas que afirmam essas verdades não causaram essas verdades. Augustine insists that there must be an independent and unchanging source for these absolute truths. Então, Agostinho ele argumenta que para estas verdades absolutas deve existir uma fonte independente e imutável que produziu estas verdades absolutas. Truths are ideas, and ideas must come from minds. Depois ele argumenta que verdades são ideias. Ideias surgem de mentes. Therefore, there must be an absolute mind, someone we call God. Portanto, deve existir uma mente absoluta, alguém que nós chamamos de Deus. By affirming the existence of absolute truth, one is necessarily affirming the existence of God.
Então, veja o argumento, ele está dizendo que se nós afirmamos que existe verdades absolutas, então, necessariamente, estamos, com isto, afirmando a existência de Deus. Now, there are three things we can note about Augustine's argument here. Agora, tem três coisas que nós podemos notar sobre o argumento de Agostinho aqui. First, while he uses biblical concepts such as the existence of wisdom and absolute truth, Em primeiro lugar, ele faz uso de conceitos bíblicos, a existência de sabedoria, de verdade absoluta. the argument itself tends to be more philosophical than biblical. Mas mesmo assim, o próprio argumento em si é mais filosófico do que bíblico. Second, the conclusion of this argument is the existence of a deity. Então, em segundo lugar, a conclusão deste argumento de Agostinho é que existe uma divindade. This is not necessarily an argument for the existence of God revealed in the Old and New Testament. Isso não é necessariamente um argumento que prova a existência do Deus do Antigo e do Novo Testamento. This argument could work for the God of the Muslims. Este argumento poderíamos usar para argumentar em favor da existência do Deus dos muçulmanos. At the end of the argument, Augustine says that the existence of the triune God is something that must be firmly accepted by faith alone. Quando ele termina este argumento, Agostinho diz que a existência do Deus Trino é algo que só pode ser afirmado pela fé somente. In other words, this argument only gets one so far. Em outras palavras, esse argumento só leva a gente até um certo lugar. Third, Augustine presents here what he believes to be a valid and sound deductive argument for God's existence. Em terceiro lugar, Agostinho apresenta aqui aquilo que ele acredita ser um argumento são e válido para deduzir a existência de Deus. That means that it is absolutely certain Significa que isso é absolutamente certa. that if the premises are true, Se as premissas estão realmente verdadeiras, then the conclusion is true also. então também a conclusão é verdadeira. There is no probability involved. Não tem probabilidade aqui. Augustine wrote, God does exist. Agostinho escreveu, Deus existe mesmo. Indeed, he exists truly and supremely. De fato, ele existe de uma forma verdadeira, de uma forma suprema. In my view, we not only hold this as certain by our faith, Na minha visão, nós não somente temos isso como seguro e certo pela nossa fé, but we also come to grasp it intellectually by a sure form of knowledge. mas também nós chegamos a segurar isto, a abraçar isso intelectualmente por meio de uma forma segura de conhecimento. Of all of Augustine's works, his Confessions is the most readable. De todas as obras de Agostinho, as confissões dele são a obra mais fácil para se ler. It should be on your list of important books to read. E você deveria colocar esta obra na sua lista de livros importantes para serem lidos. And it is available in Portuguese. E existe em português. And the Confessions tell the story of how Augustine became a Christian. As confissões contam a história de como Agostinho chegou a se tornar crente. Here he argues for the Christian faith using personal narrative. E nessas confissões ele está argumentando em favor da fé cristã usando o recurso de narrativa particular. It's an unusual approach. Isso é uma abordagem não tão comum. One of his key arguments comes right at the beginning. Dos seus argumentos principais nós achamos bem no início da obra. He notes the majesty and the greatness of God. Ele chama atenção a majestade e a grandeza de Deus. And then comes the famous line, E depois vem aquela frase tão famosa. "You have made us for yourself, and our hearts are restless until they find their rest in you." Fizeste-nos para ti, inquieto está nosso coração, enquanto não repousar em ti. This is the theme found throughout the Confessions. Isso é o tema que nós podemos traçar por meio de todas as confissões dele. Parts of the Confessions are philosophical. Partes das confissões são partes filosóficas.
And we discover how Augustine came to think that Platonic philosophy was compatible with the Bible. E nós descobrimos como Agostinho chegou a concluir que partes da filosofia platônica eram compatíveis com a Bíblia. But most of it is personal. Mas a maior parte das confissões são coisas bem particulares. And Scripture is weaved in throughout. E durante toda esta obra ele está recorrendo às Escrituras. And in the end, it's taking up the Bible for himself that finally brings Augustine to Christ. E afinal das contas, é quando ele finalmente pega a Bíblia para si mesmo. Este momento é importantíssimo em levar Agostinho a Cristo. God used various means to bring Augustine to that point. Deus fez uso de várias coisas para levar Agostinho a este momento. But the final instrument was his reading of Romans 13 to 14. Mas o instrumento final foi a sua leitura de Romanos 13 e 14. You can just read it. Okay. Yeah, Romans 13 to 14. Ok, Romanos 13 e 14. He heard a voice, take up and read. Ele ouviu uma voz dizendo, tome Yeah. e leia. Yeah. And this is what he read. Então ele leu 13 and 14. 13, verso 13 e 14. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, nem em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. And the voice that he heard telling him to take up and read E aquela voz que ele ouviu dizendo, tome, leia, was not a voice he heard inside his head. não era uma voz que ele ouviu dentro da sua cabeça, não. It wasn't a voice inside his heart. Não foi uma voz dentro do seu coração, não. It was just a little child Foi uma pequena menina playing in the playground next que door. estava brincando no quintal da casa vizinha. He picked up the Bible and he read that. Ele pegou a Bíblia, ele leu isto. And Augustine wrote, E ele escreveu, I had no wish to read further. eu não tinha desejo nenhum para continuar a minha leitura. There was no need to. E não tinha necessidade. For immediately I had reached the end of the sentence. Porque imediatamente, chegando ao fim, ao término da sentença, It was as though my heart was filled with a light of é confidence. como meu coração estivesse cheio de uma luz de confiança. And all the shadows of my doubt were swept away. Todas as sombras e as trevas das minhas dúvidas foram varridas. What this illustrates is that apologetics can and should take different forms. O que isso mostra é que a apologética pode e deve assumir várias formas. Augustine could be highly philosophical. Agostinho, ele podia ser muito filosófico às vezes, But he could also be deeply personal. mas também ele podia ser muito pessoal, muito íntimo nos seus argumentos. He used different genres and styles to make his case for the truth of the Christian faith. Então ele fez uso de vários gêneros, vários estilos de argumento para defender a fé cristã. And again, let me say that if you have never read the Confessions, you need to. E mais uma vez, eu quero dizer a você, se você nunca tem lido as confissões, você precisa. Powerful and edifying stuff. É muito potente mesmo, é muito edificante. You'll be blessed by it. E você realmente vai tirar uma bênção da sua leitura. Now, Augustine was a prolific writer. Agora, Agostinho, ele escreveu muito. And we could probably spend a lot of time talking about him and his significance for apologetics. Poderíamos falar muito sobre ele, sobre a importância dele na área de apologética. You'd have a course on Augustine and De fato, apologetics. seria possível nós termos um módulo, um curso inteiro somente sobre Agostinho e apologética. We only have time to look at one more book. Mas só temos tempo para olharmos mais um livro. City of God may also be considered an early example of a variety of apologetics. A Cidade de Deus podemos também considerar como um exemplo bem cedo de uma grande variedade de abordagens na apologética. In this work, Augustine addressed those who claimed that Christianity was responsible for the downfall of the Roman Empire. Nesta obra, Agostinho está respondendo àqueles que estavam criticando o cristianismo, dizendo que o cristianismo causou a queda
e o fim do Império Romano. In the city of God, Augustine was attempting to do several things. Então, nesta obra, A Cidade de Deus, Agostinho está querendo fazer várias coisas. First of all, he provided a Christian philosophy of history. Em primeiro lugar, ele está oferecendo uma filosofia cristã da história. Our perspective on history is an important part of a Christian worldview. Então, como nós entendemos a história é uma parte muito importante da nossa cosmovisão cristã. Augustine recognized that and he provided a model. Então, Agostinho, ele reconheceu isto. Então, ele ofereceu um modelo. In this model, the entire history of the world can be seen as the history of two cities. Então, neste modelo, toda a história deste mundo pode ser visto como a história de duas cidades. The city of God and the city of the world. A cidade do homem, a cidade de Deus e a cidade do mundo. In Reformed terms, we would say that Augustine understood the biblical concept of the antithesis. Então, usando termos reformados, nós poderíamos dizer que Agostinho entendeu o conceito bíblico do antítese. There is this dividing wall between those who are the seed of the woman and those who are of the seed of the serpent. Tem uma linha divisória entre a semente da mulher e a semente da serpente. He tried to give it a place within his worldview. Então, ele tentou colocar esta antítese e dar um lugar a esta antítese na sua cosmovisão. Second, Augustine provided a negative apologetic against pagan religions. Em segundo lugar, Agostinho ele ofereceu uma apologética negativa contra religiões pagãs. This is in the first 10 books of the City of God. Isto nós achamos nos primeiros 10 livros da obra A Cidade de Deus. Augustine wanted to refute those who argued that a people could only be prosperous if they engaged in polytheistic worship. Ele estava querendo argumentar contra as pessoas que estavam dizendo que um povo só pode ser um povo próspero quando eles estão cultuando a várias divindades. Avery Dulles writes that this is the most brilliant Christian refutation of pagan religion up to this time. Então, o Avery Dulles, o historiador da apologética, ele diz que isto é The most brilliant Christian refutation of pagan religion. Isso é a refutação mais brilhante, a refutação cristã mais brilhante de paganismo até esta época. Finalmente, Augustine also gave a positive apologetic for the Christian faith. Agostinho também ele proporcionou uma apologética positiva em favor da fé cristã. And this he does in the second part of the City of God. Ele faz isso na segunda parte daquela obra A Cidade de Deus. The course of 12 books. No decorrer de 12 livros. One of his arguments relates to prophecy. E um dos seus argumentos tem a ver com a profecia. He says that the Christian faith must be true because it is the fulfillment of what was written in the Old Testament. Ele diz que a fé cristã tem que ser verdadeira porque é o cumprimento daquilo que foi escrito no Antigo Testamento. Now, the City of God is an important work. Agora, a Cidade de Deus é uma obra importante. It's a classic. É uma obra clássica. And you should read it if you can. E se você tiver condições, você deve ler. However, parts of it are difficult to get into. Mas tem partes desta obra que são bem difíceis para se ler. So you should try and find an abridgment. Então é bom achar uma obra abreviada ou resumida. Augustine was and he is still one of the most important figures in the history of Agostinho apologetics. foi e ainda é um dos pensadores mais importantes na história da apologética cristã. As we move on, his fingerprints are everywhere. E quando nós vamos em frente em nosso estudo, nós vamos ver as marcas dos seus dedos em muitas coisas. Nós vamos ver a influência dele em muitas coisas que nós veremos. He's one of the last figures of the ancient church. Ele é uma das últimas figuras da igreja antiga. One of the last church fathers. Ele é um dos últimos pais da igreja.